Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula de número 2 de língua inglesa preparatória para o Enem. E na aula de hoje, nós iremos resolver duas questões de língua inglesa. E para aqueles que iniciaram agora, é muito interessante você ir lá, assistir a aula número 1, porque aqui os conhecimentos que foram explicados de lá, hoje vocês serão mobilizados aqui na resolução dessas duas questões de língua inglesa. Bom, nós temos aqui a questão de número 1 da prova de língua inglesa do Enem de 2019. A dica que eu dou, comece identificando o tipo de texto. Veja o texto, a sua estrutura e a sua fonte. Esse texto aqui, da questão número 1, é um infográfico. Como que eu sei que é um infográfico? Porque ele contém informações verbais e não verbais em um único texto, como por exemplo, nós temos o título destacada, nós temos as informações descritas, temos imagens e números destacados, que também são preponderantes para a compreensão e interpretação do infográfico. Então já sabemos que o texto dessa questão, ele versará em torno de um infográfico. Em seguida, inicie a sua leitura identificando o título, as palavras, o título ele está de azul. Destacado em azul aqui que eu coloquei para vocês. Em seguida, as palavras cognatas ou similares, aquelas que se assemelham com a língua portuguesa, veja que estão sublinhadas em verde e compreendem que 70% de todo o texto. Em seguida, leia os números, veja o que esses números estão dizendo e o que você pode fazer já nesse processo entre título, palavras similares e números. Você já pode atribuir o seu sentido para esse texto, identificando também o assunto e o tema e o assunto. Em seguida, observem as figuras. As figuras dizem muito respeito do assunto de um texto, E depois nós temos alguns gráficos. No caso do infográfico, o autor pode ser criativo no uso dos gráficos. Aqui ele usou pessoas, bonequinhos, para representar a porcentagem deste gráfico aqui. Então, lendo o título e agregando as informações das palavras cognatas, os números, nós podemos deduzir amplamente que o tema desse assunto versará sobre o mundo do trabalho, o mundo dos negócios. E aqui no título nós temos a palavra destacada English. Então, o que podemos aí deduzir que o autor vai abordar a importância do inglês para o mundo dos negócios. Viu que interessante? Precisou eu traduzir? Não, Precisou eu entender de gramática? Não. Só por meio dessas pistas que eu expliquei na aula número 1, que estamos utilizando aqui agora, já dá para identificar o tema e o assunto. E assim você pode fechar aí com o seu conhecimento de mundo também, que é o linguístico, o textual e o de mundo. Em seguida, já identificadas essas questões, o tema e o assunto, por meio das estratégias de leitura, vamos agora comentar a primeira questão. A questão de número 1 da prova de língua inglesa do Enem tem o texto, então, Global Enterprises Need Business English. Então, aqui, que grandes empresas precisam de inglês, de inglês de negócios. Então, o tema e o assunto é sobre o inglês de negócios. Então, eu vou ler todo o texto. Aqui eu não vou ler com vocês, mas é interessante vocês lerem todo o texto. O que representa 91%, o que representa 92% e o que representa 7%, certo? Então, depois de lido esse texto, vamos para o enunciado. O enunciado está à direita do vídeo de vocês, à esquerda do vídeo de vocês. Então, nós temos o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. O próprio enunciado já te dá uma pista do assunto. Nesse texto, as expressões but e yet, only e evidenciam. Vejam aqui. Lembra que na aula anterior, na aula número 1, eu falei que a gramática, o Enem não cobra gramática, mas as funções da gramática, só que você já pode delimitar a sua interpretação. Então você vai focar em but e yet. E o que são but e yet? As conjunções
que eu deixei alguns exemplos lá na aula 1, né? Então, eu destaquei aqui de laranja, onde elas estão no texto. But e yet only. Então, quais as funções dela? O que evidenciam? Então, eu preciso mobilizar meus conhecimentos gramaticais e entender que but e yet são conjunções que contrapõem ideias. Precisou eu entender o que é but e o que é yet? Não, mas é preciso eu entender a função, que but e yet opõem-se às informações. São conjunções que contradizem uma informação. Então, vamos lá para as alternativas. Na alternativa A, nós temos um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. O texto não aborda isso, né? Não fala de impedimento de transações, mas fala de inglês no mundo dos negócios. Então, você já desconsidera essa alternativa. Alternativa B. O texto deixa claro o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas, né? Muito pelo contrário, eles têm interesse nos cursos, né? Então, o texto não aponta para essa alternativa. Alternativa C. Uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado em inglês, né? Lembrando que a comparação ela é feita com os adjetivos, né? E aqui o enunciado está trabalhando com as conjunções. Viu que entender as funções gramaticais é preponderante? Então essa aí você já descarta, não está estabelecendo uma comparação. E alternativa D, a necessidade da inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, né? Então vamos ver, será que é isso? Não também, né? Porque não fala dessa necessidade. E sim, ele aponta para um contraste de informações, né? Que é a alternativa E, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Então nós temos aqui que but companies investment have no keep pace to ensure that can communicate. Então as empresas consideram que eles não têm sombra de dúvidas que os funcionários podem comunicar. Mas o quê? Que somente 7% dos funcionários têm essa segurança em comunicar em inglês no mundo dos negócios. Então, por isso, é a alternativa E, né? Um contraste por meio das funções das conjunções entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Tudo bem? Agora, passando para uma questão número 2 de língua inglesa. Essa aqui é um nível mais difícil. Então, vamos identificar o tipo de texto, né? Então, nós temos o enunciado, questão 2, em seguida vem o texto. O tipo de texto, nós podemos perceber que é uma poesia. Mas, professor, qual é a dica que dá de cara para perceber que é a poesia? Lembra lá na aula 1, nos aspectos tipográficos? Olha a fonte. Nós temos aqui, ó, Paths into Poetry. É o nome do livro de onde foi retirada essa o quê? Poesia. Então, nós já podemos aí delimitar que o tipo de texto é uma poesia. Só pela fonte. Valeu a dica, né? Então, inicie agora identificando o título. Nome do título da poesia, Classifying. E que é uma palavra cognata. Que significa o quê? Classificando, certo? Então, depois, palavras similares. Mas, professor, o senhor disse que 70% de um texto é de palavras similares, mas nessa poesia, não é. Nessa poesia, os aspectos gramaticais são outros. Mas você pode deduzir por meio da estratégia das suas palavras conhecidas, que é o seu conhecimento de mundo. Nós estamos aí a todo contato com a língua inglesa, ouvindo músicas, assistindo séries, lendo palavras inseridas nas frases em inglês. Então isso tudo a gente já sabe. E a gente pode usar dessas estratégias de palavras conhecidas para identificar o tema e o assunto. Então vamos lá para alguns pontos de atenção nesse texto. Esse texto ele prepondera alguns aspectos gramaticais, como por exemplo, em amarelo estão somente os verbos no simple present. Qual a função do tempo verbal simple present? Falar de ações no presente. Então olha aí, nós temos were, nós temos have, likes, have and play. São verbos que estão no simple present. Então a poesia que descreve assuntos no presente.
Um segundo, muito interessante, o famoso verbo to be. É necessário entender o verbo to be, que estão sublinhados em vermelho. Então, nós temos aqui are, que é o plural, nós temos is, que é o singular. Is é usado para a terceira pessoa, mas não é o caso que está sendo cobrado aqui. Nós temos aqui, ó, x, que é a contração. Nós temos is novamente e are. Então, isso é o verbo to be. O verbo to be, ele diz respeito ao que uma pessoa é ou estar. É o verbo ser ou estar, certo? Então, fica a dica, singular ou plural. Como é uma poesia, nós temos muitos adjetivos nessa poesia, que estão sublinhados em lilás. Então, é interessante o quê? Mobilizar conhecimentos da gramática dos adjetivos. Então, nós temos aqui tall, small, quite tall, blonde, short, curly. E nós temos tall, curly, dark. Lembrando que esses adjetivos são do universo de vocês mesmos, dos jovens que vivenciam. E aí, na leitura de revistas, né, de jornais em si. E o que nós podemos notar aqui? Os nomes, né, e muitas vezes estão repetidos. Ó, Philip, Anne, Jim, né, Trace, Sam, Philip. Então, uma repetição de nomes. Então, sabemos que é um texto que tem muita repetição de substantivos e adjetivos. Aí fica a dica, né? Então, vamos lá para para as alternativas da questão 2. Li todo o texto, utilizei todas as estratégias e vamos ver o que fala o enunciado. No poema Classifying, né, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de quê? Lembrando, o objetivo. Com que objetivo ela compara, né? Então, para comparar, precisa-se dos adjetivos, que foi usado lá no texto. Então, nós temos aqui, alternativa A, enumerar a diversidade de características físicas. Lembrando que, será que a Judith, ao escrever, ela enumerou? Lembrando que enumerar é 1, 2, 3, 4. Será que ela fez isso em seu poema? Não. Temos, sim, uma diversidade de características, mas ela não enumerou. Alternativa B, ela classifica as preferências de pessoas, diferentes de pessoas. Ela pega lá o adjetivo e classifica mais importante, menos importante, mais alto, menos alto. Tá, ela apresenta as preferências das pessoas aqui, mas ela não classifica. C, ela ilustra a relação entre o tipo físico e estilo de vida. Sim, ela fala do tipo físico, tall, short, o estilo de vida, o que um gosta de fazer, um gosta de trabalhar, o outro não gosta de trabalhar. Mas ela não ilustra. Ela destaca as singularidades de cada ser humano? Ah, sim, ela destaca a qualidade do Philip e Anne, o que eles usam, como eles são. Eles destacam a qualidade de Sally, que ela tem o cabelo encaracolado e escuro. Ela fala que Sally não gosta de trabalhar, então tudo isso são os universos característicos de cada personagem do poema, né? De cada ser humano no poema. E ela destaca isso, né? E a letra E, ela denuncia a intolerância às diferenças físicas. Ela fala das diferenças físicas, mas ela não denuncia com tom de intolerância. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D. Veja que interessante, é você compreender os verbos de cada alternativa. O enumerar, o classificar, o ilustrar e o enunciar. Compreendendo isso, você compreende e interpreta o seu texto de língua estrangeira, sem a necessidade de traduzir e usar, né, meios de traduzir palavra por palavra o texto. Viu que foi interessante que as estratégias de leitura me levaram a compreender um texto apoiado, né, nessas estratégias, como palavras cognatas, o tipo de texto, de onde vem, né, esse texto, enfim. Indo para as nossas considerações finais. O que aprendemos com a nossa aula de hoje? Que a linguagem não verbal, né, que é a palavra escrita, também faz parte... A linguagem não verbal também faz parte do processo de leitura. E utilizando as estratégias de leitura, conseguimos construir o significado do texto mais facilmente. E para fechar, a prova de inglês, frisando, não cobra gramática, porém é necessário compreender a função gramatical do texto.
Fica aí a dica. Um abraço, galera, e boa sorte!